Esse é o podcast Cidadania nas Redes, fruto de um projeto extensionista desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Cláudio. Eu sou o Thiago Góes, discente do curso de Direito. O projeto é uma proposta do professor José Vitor Lemes Gomes e conta com a colaboração da Ana Luísa Oliveira Torres, discente do curso de Direito. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast sobre história da cidadania. Hoje, vamos avaliar a situação da cidadania no Brasil nos períodos do Império e da República Velha. Professor, poderia explicar como se estruturam os direitos fundamentais da cidadania contemporânea? Claro. O sociólogo britânico Thomas Marshall, em sua obra Cidadania, Classe Social e Status, publicada em meados do século XX, sistematizou a cidadania em três conjuntos de direitos: os direitos civis, políticos e sociais. Quais seriam os direitos civis? Os direitos civis são aqueles ligados à liberdade individual, como a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento, a liberdade de fé, de expressão, além do direito à propriedade, entre outros. E os direitos políticos? Os direitos políticos referem-se à participação na vida pública, tal como votar, ser votado, organizar-se em partidos ou associações. E por fim, quais são os sociais? Os direitos sociais garantem condições mínimas de bem-estar e igualdade material, permitindo o exercício pleno dos demais direitos. Incluem acesso à educação, saúde, previdência, assistência social e direitos trabalhistas, por exemplo. Marshall também analisou a evolução histórica desses direitos, não foi? Exato. Marshall estudou a evolução dos direitos fundamentais da cidadania na Inglaterra. Segundo Marshall, os direitos civis, no caso inglês, consolidaram-se no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais apenas no século XX. Mas essa foi a trajetória dos direitos na Inglaterra. E no Brasil, ocorreu o mesmo processo? Não. Como demonstra o historiador José Murilo de Carvalho em sua obra Cidadania no Brasil, um longo caminho, no Brasil a sequência dos direitos foi diferente. Os direitos só se consolidaram de forma mais efetiva no Brasil a partir de 1930 e, curiosamente, no caso brasileiro, os direitos sociais foram os primeiros a avançar. Vamos então ao período imperial. Como estavam os direitos? Durante o Império, período que vigorou de 1822 a 1889, os direitos civis eram bastante restritos, sobretudo pela manutenção da escravidão. Os direitos existiam na lei, mas na prática estavam subordinados aos interesses dos grandes proprietários rurais. E quanto aos direitos políticos? A Constituição de 1824 estabeleceu o voto para homens com mais de 25 anos e que tivessem renda mínima de R$100 mil. Mulheres e escravizados não tinham direito ao voto. Curiosamente, analfabetos podiam votar, o que era incomum para a época. Então, havia inclusão ainda que limitada? Sim, mas o processo eleitoral era controlado. Os eleitores eram convocados por patrões, autoridades locais, juízes, párocos e até pela polícia. A prática do voto estava vinculada a relações de dependência, obediência e até de coerção. Ou seja, havia manipulação. Correto. Em 1881, houve ainda um retrocesso. Foi instituído o voto direto, mas a renda mínima subiu para R$200 mil e o voto dos analfabetos foi proibido. Isso reduziu drasticamente o eleitorado, de 13% da população livre em 1872 para apenas 0,8% em 1886. Uma redução impressionante. Exatamente. Enquanto na Inglaterra as reformas ampliavam a participação, no Brasil, a participação através do voto se restringia. E na República Velha, período que vigorou entre 1889 a 1930? A proclamação da República ocorreu sem participação popular significativa. Como observou o jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu aos acontecimentos bestializado, sem compreender seu significado. Isso significa que a população que presenciou a proclamação da República por Deodoro da Fonseca não sabia o que estava acontecendo em um primeiro momento. Então a República nasceu distante do povo.
Sim, a Constituição de 1891 eliminou a exigência da renda, mas manteve a exclusão dos analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e religiosos. Assim, a participação eleitoral seguiu muito baixa, 2,2% da população em 1894 e 5,6% da população em 1930. Muito restrito em comparação a outros países. Exato. Além disso, vigorava o coronelismo. Os chefes locais, os coronéis da antiga Guarda Nacional, controlavam a política em aliança com governadores e o presidente. Isso favoreceu fraudes eleitorais e práticas de dominação pessoal. E os direitos civis nesse período? Os direitos civis continuaram comprometidos. O país herdou a escravidão, abolida apenas em 1888. O país ainda herdou a grande propriedade rural, que limitava a aplicação da lei, e o Estado era vinculado ao poder privado. A abolição da escravidão, em 1888, não foi seguida de uma política para incluir os negros na sociedade e no mercado de trabalho. Desse modo, os negros foram mantidos marginalizados, sem condições de exercer direitos. Os grandes proprietários rurais exerciam dominação em suas áreas de influência e tinham o status de coronéis que faziam prevalecer seus interesses privados em detrimento do interesse público. Ana Luísa, você pode nos falar sobre os direitos sociais na Primeira República? Os direitos sociais na Primeira República eram praticamente inexistentes. Ficavam a cargo de associações religiosas e entidades privadas, como as Santas Casas. A Constituição de 1891 retirou do Estado a obrigação de garantir educação primária e proibiu interferência em questões trabalhistas, ou seja, inexistiam direitos trabalhistas. Então o povo permaneceu sem protagonismo. Sim, alguns estudiosos chegam a chamar esse período de cidadania em negativo. A população não participava das grandes decisões nacionais, apenas observava de forma passiva e distante. Isso ajuda a compreender por que a cidadania no Brasil foi construída de forma tão lenta e desigual. Exatamente. Estudar esse processo histórico é essencial para entender os desafios da cidadania ainda hoje. É notável que nos períodos do Império e da República Velha, ou seja, de 1822 a 1930, os direitos fundamentais da cidadania foram extremamente limitados para a maioria da população brasileira. Desse modo, pode-se perceber que os brasileiros só conquistaram os direitos da cidadania tardiamente, o que nos leva a entender que a cidadania e a democracia entre nós são fenômenos novos, do ponto de vista histórico. E assim terminamos o episódio de hoje sobre a cidadania moderna. Esperamos que você tenha gostado dessa conversa. Em breve, vamos tratar da cidadania brasileira no período compreendido entre 1930 e 1964. Contamos com sua audiência. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.